Você já sentiu aquela sensação de olhar para a sua conta bancária e não saber como vai conseguir chegar ao fim do mês? Aquela angústia silenciosa que aparece quando as contas se acumulam e o dinheiro simplesmente não é suficiente. Eu conheci essa realidade de perto. Há alguns anos, estava eu sentado na mesa da minha cozinha, com várias contas espalhadas à minha frente, tentando fazer milagre com números que simplesmente não fechavam. O aluguel estava atrasado, o carro precisava de conserto urgente. E eu não tinha como pagar por nenhum dos dois. Naquela noite, com lágrimas nos olhos, fiz algo que não fazia há muito tempo. Orei, mas não foi uma oração qualquer. Foi um pedido desesperado, direcionado a um santo conhecido por seus milagres inexplicáveis. E o que aconteceu nas 24 horas seguintes mudou completamente minha vida financeira para sempre. O que estou prestes a compartilhar com você hoje não é apenas uma história. É um caminho, um portal para uma realidade onde a escassez financeira não domina mais seus dias. É um segredo guardado por gerações, mas que agora precisa ser revelado para aqueles que estão prontos para recebê-lo. E se você continuar assistindo até o final, vou revelar exatamente como invocar essa bênção financeira que tem transformado a vida de milhares de pessoas comuns como eu e você. Pessoas que, assim como você agora, estavam cansadas de trabalhar incansavelmente apenas para sobreviver. Hoje vamos falar sobre um dos santos mais poderosos quando o assunto é prosperidade material. Padre Pio de Pietrelcina, um homem que carregou os estigmas de Cristo por 50 anos, que podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo e que tinha o dom de enxergar diretamente na alma das pessoas. Mas existe um aspecto do poder espiritual de Padre Pio que poucos conhecem e que está diretamente relacionado à abundância financeira e material. Uma conexão que mudou minha vida e que pode mudar a sua também nos próximos minutos. Vamos começar entendendo quem foi esse homem extraordinário. Nascido Francesco Forgione em 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, no sul da Itália, Padre Pio não era um homem comum. Desde criança, ele demonstrava uma conexão especial com o divino. Aos 5 anos já tinha visões regulares. Aos 15, entrou para a Ordem dos Frades Capuchinhos. E aos 31 anos, recebeu os estigmas, as chagas de Cristo, que carregaria pelo resto de sua vida, sangrando diariamente, sem infeccionar, desafiando toda explicação médica. Mas o que poucos sabem é que Padre Pio tinha uma compreensão profunda sobre as leis espirituais que governam a prosperidade material. Ele entendia que a pobreza não era uma virtude em si, mas sim um obstáculo para que muitas pessoas pudessem servir plenamente a sua missão na Terra. Em suas próprias palavras, a necessidade extrema frequentemente nos afasta do caminho divino. Quando as necessidades básicas não estão satisfeitas, torna-se difícil elevar o espírito. Pense comigo, quantas vezes você já deixou de fazer algo importante, algo que realmente amava, porque estava preocupado com contas ou com a falta de dinheiro? Quantas noites de sono perdidas, quantos momentos com a família sacrificados, porque a preocupação financeira consumia seus pensamentos. Essa é a armadilha da escassez, e Padre Pio conhecia um caminho para a libertação. Durante sua vida, Padre Pio ajudou inúmeras pessoas a superarem suas dificuldades financeiras, não através de empréstimos ou caridade, embora também fizesse isso, mas através de um método espiritual que abria os canais para a prosperidade divina fluir. Um método que agora vou compartilhar com você. Maria Consiglia era uma viúva de San Giovanni Rotondo, com 5 filhos para criar. Sem emprego e sem perspectivas, ela procurou Padre Pio em desespero. Estava prestes a perder sua casa e não tinha como alimentar seus filhos. Padre Pio a ouviu atentamente e então lhe deu uma oração específica, com instruções precisas sobre como realizá-la. Faça isso por 9 dias consecutivos, disse ele, com fé absoluta, e depois verifique sua caixa de correio. Maria seguiu as instruções à risca, embora com certo ceticismo. No 10º dia, ao verificar sua caixa de correio, encontrou uma carta de um advogado informando que um parente distante havia falecido e deixado uma herança considerável para ela. O suficiente para pagar todas as suas dívidas, comprar uma casa nova e começar um pequeno negócio. Esta não foi uma coincidência isolada. Antônio Barbarino,
Um pescador que não conseguia mais trabalhar devido a uma doença nas mãos também recebeu a mesma orientação de Padre Pio. No 10º dia após realizar a prática espiritual indicada pelo santo, Antônio recebeu a visita de um antigo amigo que lhe ofereceu sociedade em um novo empreendimento, um restaurante à beira-mar que se tornaria um dos mais bem-sucedidos da região. E os casos se multiplicam. Lucia Tremonte, desempregada há 2 anos. Giancarlo Vespa, com uma dívida que crescia exponencialmente. A família Rossi, à beira da falência. Todos experimentaram o que parecia ser coincidências milagrosas após seguirem o método de Padre Pio. Mas o que há por trás disso tudo? Seria apenas sorte? Coincidência? Ou existe realmente um princípio espiritual que pode ser ativado através desse método específico? A verdade é que Padre Pio compreendia profundamente as leis cósmicas que regem o fluxo de abundância. Ele sabia que o universo não é um lugar de escassez, mas de abundância infinita. A questão não era a existência ou não de recursos suficientes, mas a nossa capacidade de nos conectarmos a esse fluxo infinito. E ele descobriu um método, uma combinação específica de oração, visualização e ação, que funcionava como uma chave para desbloquear esse potencial adormecido. O método de Padre Pio baseia-se em 3 pilares fundamentais. O primeiro é a reconexão com o divino. Muitas pessoas, quando enfrentam dificuldades financeiras, afastam-se de sua espiritualidade. A preocupação constante cria uma barreira energética que bloqueia a conexão com a fonte de toda a abundância. O primeiro passo, portanto, é reestabelecer essa conexão sagrada. O segundo pilar é a transmutação do pensamento. Nossa mente é um campo magnético poderoso que atrai para nós aquilo em que mais focamos. Quando pensamos constantemente em escassez, dívidas e problemas financeiros, estamos, na verdade, alimentando essas mesmas realidades em nossa vida. Padre Pio ensinou um método para reprogramar esse padrão mental, substituindo pensamentos de escassez por pensamentos de abundância, mesmo quando a realidade exterior ainda não reflete essa mudança. E o terceiro pilar é a ação sagrada. Não basta orar e visualizar. É preciso agir de acordo com essa nova realidade interior. Isso significa fazer escolhas financeiras conscientes, tomar decisões alinhadas com seus objetivos e, principalmente, adotar uma postura de generosidade, mesmo quando parece que você não tem o suficiente para si mesmo. Agora, vamos ao método específico que Padre Pio transmitiu a seus seguidores mais próximos e que, até hoje, continua transformando vidas ao redor do mundo. Tudo começa com uma oração específica, conhecida como a Súplica de São Pio por provisão divina. Esta não é uma oração qualquer, mas um chamado direto ao poder divino que flui através deste santo extraordinário. A oração deve ser recitada exatamente como vou ensinar, com fé sincera e absoluta convicção em seu poder. São Padre Pio, que em vida manifestastes o poder divino, através de inúmeros milagres. Eu venho humildemente diante de ti, reconhecendo minha necessidade de ajuda financeira. Assim como ajudastes tantos que buscaram teu auxílio em vida, peço agora que intercedas por mim perante o Pai Celestial. Liberta-me das amarras da escassez e abre os canais divinos de abundância em minha vida. Que o dinheiro que necessito chegue até mim pelos caminhos mais inesperados, trazendo paz ao meu coração e permitindo que eu sirva melhor ao propósito divino. Com gratidão antecipada, confio na tua poderosa intercessão. Amém. Esta oração deve ser recitada 3 vezes consecutivas, pela manhã ao despertar, preferencialmente antes do nascer do sol, e 3 vezes à noite antes de dormir. Mas a oração sozinha, embora poderosa, é apenas o começo. O segundo passo é a visualização sagrada. Após recitar a oração pela manhã, você deve dedicar exatos 7 minutos a um exercício de visualização específico. Feche os olhos e visualize Padre Pio diante de você, com suas mãos estigmatizadas, estendidas em sua direção. Veja raios de luz dourada, emanando dessas mãos e envolvendo todo o seu corpo, especialmente sua cabeça e seu coração. Esta luz dourada representa o fluxo de abundância divina. Agora, dentro dessa visualização, veja claramente sua conta bancária exibindo o valor que você necessita.
Veja-se pagando todas as suas contas, com facilidade e tranquilidade. Visualize-se vivendo sem o peso da preocupação financeira. É crucial que essa visualização seja tão vívida e detalhada quanto possível, envolvendo não apenas imagens, mas também emoções. Sinta a gratidão, o alívio e a alegria de ter suas necessidades financeiras plenamente satisfeitas. O terceiro passo é o mais poderoso e, paradoxalmente, o mais difícil para quem está enfrentando dificuldades financeiras: o ato de dar. Padre Pio enfatizava que o universo funciona por meio de um fluxo constante de dar e receber. Quando bloqueamos esse fluxo, segurando com medo aquilo que temos, mesmo que seja pouco, criamos um bloqueio energético que impede a abundância de fluir para a nossa vida. Portanto, como parte deste método, você deve separar uma pequena quantia. Pode ser realmente pequena. O valor não é o mais importante. E doá-la a alguém necessitado ou a uma causa que ressoe com seu coração. Este ato deve ser feito com alegria genuína e sem esperar nada em troca. É literalmente um ato de fé no funcionamento das leis universais de abundância. Estes 3 passos, a oração, a visualização e o ato de dar, devem ser praticados consistentemente por 9 dias consecutivos. Este número não foi escolhido ao acaso. O número 9 tem um significado espiritual profundo, representando completude e finalização. É também o número associado aos coros angélicos, que, segundo a tradição católica, são 9. No 10º dia, você deve fazer algo que pode parecer simples, mas que carrega um poder simbólico imenso. Verificar sua conta bancária, seu e-mail, sua caixa de correio ou qualquer outro canal por onde recursos financeiros possam chegar até você. Faça isso com expectativa positiva, com a certeza interior de que algo mudou no plano espiritual e que essa mudança começará a se manifestar também no plano material. É importante entender que os resultados podem vir das formas mais inesperadas. Para algumas pessoas, pode ser um dinheiro esquecido que retorna, um aumento inesperado, uma oportunidade de negócio, um presente, uma herança, ou até mesmo uma ideia lucrativa que surge repentinamente. O universo tem infinitos canais para fazer a abundância fluir até você, e frequentemente escolhe o caminho que você menos espera. Deixe-me compartilhar com você o que aconteceu comigo naquele período de desespero financeiro que mencionei no início. Após seguir rigorosamente o método de Padre Pio por 9 dias, no 10º dia, recebi uma ligação de um antigo cliente. Eu trabalhava como designer freelancer na época. Ele havia indicado meu trabalho para uma grande empresa que estava precisando urgentemente de alguém com minhas habilidades. O projeto que me ofereceram pagava 3 vezes mais do que qualquer outro trabalho que eu havia feito até então, e me abriu portas para uma carreira que eu nem imaginava ser possível. Coincidência? Talvez. Mas quando essas coincidências começam a se multiplicar na vida de todos que praticam este método com fé e dedicação, torna-se difícil ignorar o padrão. Há algo real acontecendo aqui, algo que transcende nossa compreensão racional limitada. Carolina, uma professora aposentada de Belo Horizonte, estava à beira do despejo quando descobriu este método. Com uma aposentadoria mínima e um filho doente para cuidar, ela mal conseguia comprar os medicamentos necessários, quanto mais pagar o aluguel atrasado. Após 9 dias praticando o método de Padre Pio, ela recebeu uma carta informando que um processo judicial que havia movido contra o INSS 10 anos antes, e que ela já tinha até esquecido, finalmente havia sido julgado a seu favor. O valor dos atrasados era suficiente não apenas para colocar as contas em dia, mas também para dar entrada em um pequeno apartamento. Roberto, um pequeno empresário de Fortaleza, viu seu negócio ir à falência durante a pandemia. Com dívidas acumuladas e sem perspectiva de recuperação, ele estava considerando vender sua casa para pagar os credores. Foi quando sua esposa descobriu o método de Padre Pio e insistiu para que tentassem. Relutante no início, Roberto acabou cedendo. No 8º dia de prática, note que foi antes mesmo de completar os 9 dias, ele recebeu a visita de um antigo fornecedor que propôs uma parceria em um novo empreendimento. Hoje, 2 anos depois, esse negócio prospera
E Roberto não apenas pagou todas as suas dívidas, como está expandindo para uma segunda unidade. Estes não são casos isolados. São exemplos reais de pessoas que, assim como você, enfrentavam dificuldades financeiras aparentemente insuperáveis e encontraram um caminho de libertação através deste método espiritual específico. Mas é importante fazer um alerta aqui. Este não é um método para ganhar na loteria ou enriquecer da noite para o dia sem esforço algum. Embora casos assim já tenham sido relatados, eles são exceções, não a regra. O verdadeiro propósito do método de Padre Pio é restaurar o fluxo natural de abundância em sua vida, remover os bloqueios energéticos que impedem que a prosperidade chegue até você. O resultado final pode ser tão grandioso quanto suas crenças permitirem, mas o caminho geralmente envolve trabalho, oportunidades e ações concretas de sua parte. Também é fundamental entender que este método não funciona se praticado com desespero ou ganância. A energia do desespero bloqueia o fluxo da abundância, assim como a energia da ganância cria distorções que impedem que a prosperidade se manifeste de forma harmoniosa em sua vida. Por isso, ao praticar o método, é essencial manter um estado de tranquilidade interior e gratidão, mesmo que sua situação exterior ainda seja desafiadora. Agora, você pode estar se perguntando, se esse método é tão poderoso, por que nem todos o conhecem? Por que ainda existe pobreza no mundo? A resposta é simples, embora profunda. Este conhecimento sempre esteve disponível para aqueles que estavam prontos para recebê-lo. As leis espirituais que governam a prosperidade não são segredos guardados a 7 chaves, mas sim princípios que só funcionam verdadeiramente quando o coração está aberto e a mente receptiva. Muitas pessoas ouvem sobre métodos como este e os descartam imediatamente, sem nunca experimentá-los com a fé e a constância necessárias. Além disso, vivemos em uma sociedade que nos programou para acreditar na escassez como norma. Desde pequenos, somos bombardeados com mensagens como dinheiro não cresce em árvores, a vida é difícil, é preciso trabalhar duro para sobreviver. Essas crenças coletivas criam um campo energético poderoso, que muitas vezes sobrepõe-se às leis naturais de abundância, tornando mais difícil para o indivíduo romper esse condicionamento. Método de Padre Pio funciona precisamente porque ajuda a quebrar essa programação limitante e a reconectar o indivíduo com as leis cósmicas de prosperidade que sempre existiram e sempre existirão. Há outro aspecto importante a ser considerado. Padre Pio era conhecido por sua capacidade de discernimento espiritual. Ele podia olhar nos olhos de uma pessoa e saber exatamente o que havia em seu coração. Por isso, ele só compartilhava este método com pessoas que demonstravam intenção pura e necessidade genuína. Não era para ser usado como ferramenta de enriquecimento egoísta, mas como um meio de libertação da escravidão financeira que impede tantas almas de cumprirem sua verdadeira missão na Terra. Se você chegou até este ponto do vídeo, há uma razão. Talvez sua situação financeira atual seja apenas um reflexo externo de bloqueios energéticos mais profundos que precisam ser liberados. Talvez você esteja prestes a entrar em uma nova fase de sua vida, onde a abundância fluirá naturalmente, permitindo que você se dedique ao que realmente importa. Ou talvez este seja simplesmente o momento certo para você descobrir o poder transformador da fé aliada à ação consciente. Qualquer que seja o caso, convido você a experimentar o método de Padre Pio com mente aberta e coração sincero. Não como um teste cético, mas como uma verdadeira jornada espiritual em busca de libertação e abundância. Recapitulando, o método consiste em recitar a súplica de São Pio por provisão divina, 3 vezes pela manhã e 3 vezes à noite, com fé sincera. Realizar a visualização sagrada por 7 minutos após a oração matinal, vendo Padre Pio diante de você, sentindo a energia dourada da abundância e visualizando sua situação financeira completamente resolvida. Fazer um ato de doação, mesmo que simbólico, para manter o fluxo de dar e receber ativo em sua vida. Manter esta prática por 9 dias consecutivos, sem interrupções. No 10º dia,
verificar os possíveis canais por onde a abundância pode se manifestar em sua vida, com expectativa positiva. Importante. Caso não veja resultados imediatos, não desanime. Às vezes, o universo precisa reorganizar muitas peças para que a abundância chegue até você da forma mais harmoniosa possível. Continue com sua prática espiritual. Mantenha sua fé inabalável e esteja atento aos sinais e oportunidades que surgirão em seu caminho. Lembre-se das palavras do próprio Padre Pio. Ore, tenha fé e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Esta não é apenas uma frase bonita, mas uma profunda verdade espiritual que tem o poder de transformar sua realidade financeira e, consequentemente, toda a sua vida. Milhares de pessoas ao redor do mundo já experimentaram o poder deste método. Pessoas comuns, com problemas financeiros reais que encontraram um caminho de libertação através desta prática espiritual. Você pode ser a próxima. Na verdade, se você sentiu uma ressonância interior com o que compartilhei hoje, isso é um sinal de que você está pronto para esta transformação. A abundância é seu direito de nascença. A escassez é uma ilusão criada por crenças limitantes e bloqueios energéticos. O método de Padre Pio é uma ferramenta poderosa para restaurar o fluxo natural de prosperidade em sua vida, permitindo que você viva com tranquilidade, segurança e a capacidade de ajudar outros que ainda estão presos na ilusão da escassez. Agora, antes de encerrarmos, tenho uma pergunta para você. O que você faria se sua situação financeira mudasse completamente para melhor nos próximos 30 dias? Que sonhos realizaria? Que mudanças faria em sua vida? Que pessoas ajudaria? Pense nisso por um momento, pois a clareza sobre seu porquê é um elemento poderoso para ativar as energias de manifestação. Se este vídeo tocou seu coração e você sente que pode ajudar outras pessoas que também estão passando por dificuldades financeiras, não hesite em compartilhá-lo. Às vezes, servirmos como ponte para que uma informação transformadora chegue a quem precisa é também uma forma poderosa de manter o fluxo de abundância ativo em nossa própria vida. Não esqueça de deixar seu comentário contando sua experiência com o método de Padre Pio. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ler para encontrar a coragem de tentar também. E se você tiver dúvidas, ficarei feliz em responder nos comentários. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou compartilhar outro método espiritual poderoso, desta vez relacionado à cura física e emocional. Clique no card e confira agora mesmo esta revelação que pode mudar completamente sua saúde e bem-estar. Lembre-se, você não está só nesta jornada. O universo conspira a seu favor, e forças espirituais poderosas estão sempre prontas para ajudar aqueles que pedem com fé sincera. A abundância que você busca já existe no plano espiritual. O método de Padre Pio é apenas uma chave para manifestá-la também no plano material. Que a paz e a prosperidade divina estejam com você hoje e sempre. Até o próximo vídeo!